Imagem. Bom, a gente segue agora conversando com quem entende do assunto para trazer novos olhares a respeito dessa guerra. A gente fala agora com o Bernardo Val, ele é professor de Relações Internacionais. Professor, já está aqui conectado conosco. Em seguida chega o meu colega Leandro Magalhães. A gente viu hoje uma escalada do conflito, já está aqui comigo do meu ladinho. A gente viu uma escalada do conflito com o ataque a essa base militar ali próxima à Polônia, deixando a região um tanto quanto ouriçada. Presidente da Letônia falando com a CNN, dizendo que é preciso que a OTAN sinalize sim com mais tropas e mais bases permanentes nesses países para enviar um sinal a Putin. Ao mesmo tempo, vem uma declaração dos Estados Unidos, do governo americano, de que aparentemente Putin estaria mais interessado em diplomacia. Como é que a gente interpreta uma ação tão pesada na guerra, com destruição, os próprios russos se vangloriando de terem matado 180 pessoas, e do outro lado, essa percepção dos americanos de que Putin está chegando num ponto em que a diplomacia pode ser interessante para ele? Olá, Daniela. Olá, Leandro. Boa tarde, é um prazer estar aqui na CNN. A gente deve entender esses sinais da seguinte forma: a diplomacia e a guerra, elas caminham paralelamente. Avanços no campo de operações significam mais moedas para as negociações na diplomacia. As reuniões entre as delegações da Rússia e da Ucrânia, as primeiras não obtiveram muitos resultados, porém, a mais recente já demonstrou alguns avanços. Só que talvez não os suficientes, portanto, novas reuniões serão necessárias e, enquanto isso, a guerra continua. Esse ataque próximo à fronteira da Polônia, ele demonstra que o presidente Putin, ele faz apostas cada vez mais altas. Esse é um padrão que pode ser observado nos últimos tempos, e esse ataque, ele demonstra que o Putin não está preocupado se foi uma ofensiva próxima a um país membro da OTAN. Aliás, ousadia, surpresa e jogar com os medos dos oponentes em uma guerra mais ampla são as chaves para o Putin conseguir aquilo que ele deseja. Então, eu acredito que é nesse contexto que a gente deva entender esse ataque. E, Daniela, se você me permite fazer um comentário em relação à reportagem anterior das armas biológicas e químicas, a gente presencia uma guerra de narrativas, tem a versão russa, tem a versão ocidental e talvez a necessidade de uma avaliação independente. Nós sabemos que a Ucrânia é signatária da Convenção de Armas Biológicas, porém a Rússia disse que havia instalações, que eventualmente pudessem produzir patógenos, instalações da época que a Ucrânia ainda era uma república soviética. Aqui tem um choque de visões relativos a armas biológicas por parte do Ocidente e da Rússia. Na época da Guerra Fria, a então União Soviética tinha carregado seus mísseis balísticos intercontinentais SS-18 com peste bubônica, em uma tentativa de fazer os sobreviventes ocidentais de uma guerra nuclear invejarem a morte. Ou seja, pelo menos na época da Guerra Fria da União Soviética, havia uma doutrina de armas biológicas para ser usada após uma guerra nuclear para retardar a recuperação do inimigo após essa guerra. Eu sei que é uma situação muito catastrófica, mas eu me lembrei dela ao ver essa notícia. E, geralmente, as armas biológicas, elas são vistas pelo Ocidente como não tendo muita utilidade militar. Mas os soviéticos desenvolveram um amplo programa de armas biológicas justamente para conter o complexo de ataque de precisão da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, nos anos 1970, e também, como eu falei, para retardar
a recuperação ocidental a uma guerra nuclear. Professor, a gente não tem um histórico recente de utilização da Rússia, pela Rússia, né, por parte da Rússia, de armas biológicas, salvo engano, isso não foi um expediente adotado na Síria? Na verdade, na Síria foram empregadas armas químicas e há visões divergentes sobre os atores políticos no conflito que empregaram esse tipo de armamento, mas não por parte da Rússia. As fontes que nós temos indicam que elas foram empregadas pelo governo sírio, do Bashar al-Assad, e eventualmente por oponentes, inclusive o próprio Estado Islâmico chegou a utilizar armas químicas mais rudimentares nessa guerra, como o gás mostarda, que é uma arma química de origem alemã que foi usada na Primeira Guerra Mundial. O que a Rússia tem no seu espectro de ferramentas políticas, desde a época dos czares, passando pela União Soviética comunista e chegando a Vladimir Putin, é o uso do veneno como ferramenta política. Isso a gente pode notar no caso mais recente daquele opositor russo que foi envenenado. Houve casos desse tipo na Ucrânia após a Revolução Laranja em 2004. Houve o uso do Novichok, que é um agente químico de nível militar, em Salisbury, na Inglaterra, há alguns anos, atacando um antigo agente da inteligência russa que passou para o lado ocidental e era uma espécie de agente duplo, ele e a sua filha. E também há o caso um pouco mais antigo de um agente russo que foi atacado com uma substância radioativa, aí deixando de ser arma química, que é o polônio 210. Então a Rússia, ela se utiliza dessas ferramentas não necessariamente como arma de guerra, mas como ferramenta política para assustar e oprimir os seus opositores ou traidores do regime. Leandro? Boa tarde, professor, antes de tudo. Mas até o momento, professor, não há, até o que nós, né, da imprensa, sabemos, não há relatos ainda de uso com armas biológicas, né? Será que seria, espero que não, mas seria uma etapa, digamos, do pensamento lá da defesa da Rússia nessa guerra? Como eu havia dito, na época da Guerra Fria, havia uma doutrina para a utilização de armas biológicas e visões diferentes do Ocidente e da então União Soviética relativamente a esse tipo de armamento. O problema é que ele pode fugir ao controle muito facilmente e não servir aos objetivos militares. Ao meu ver, talvez, essa retórica russa e essa preocupação do Ocidente de que essa retórica russa possa servir como um pretexto para a própria Rússia se utilizar desse tipo de ataque, é gerar medo, trabalhar no psicológico das pessoas, porque armas biológicas e químicas, elas aterrorizam. Inclusive, havia um tabu na utilização desses armamentos em guerra, que foi protocolado após a Primeira Guerra Mundial, só que nos últimos tempos a gente vê que esse tabu ele foi quebrado, como na Síria, utilizações por parte do Estado Islâmico também no Iraque, casos da Coreia do Norte usando o gás VX, né, para matar o meio-irmão do atual líder norte-coreano na Malásia, entre outros casos. Não me parece que é um tipo de arma que ele vá ser usado, mas no campo retórico, ela pode servir justamente para lançar o pavor, o terror, que é parte dessa campanha da Rússia, justamente para minar a resistência da Ucrânia. Mas esse ponto que o senhor tocou é um ponto interessante, porque o senhor resgatou da história um artifício que a Rússia usava lá atrás, né? Um elemento que realmente hoje a gente não está falando muito sobre isso. A gente está mais preocupado num ataque cibernético, né? Esse ponto realmente lá atrás, na Guerra Fria, era muito usado, né? E o Ocidente até que deixou um pouco de lado esse assunto agora e até na época também, né? Até tanto que a Rússia conseguiu avançar nesse sentido. Professor Dani, me permita fazer uma pergunta. Todo mundo pergunta a jornalista, a gente não sabe, é lógico,
as consequências do impacto, né, da guerra, dessas sanções para o mundo e, sobretudo, para o Brasil, né? O Brasil ele está neutro até o momento. O presidente Jair Bolsonaro foi à Rússia antes da guerra acontecer, conversou com o presidente Vladimir Putin. Na volta, ele disse que a posição do Brasil seria uma posição neutra e que pregava pela paz. A pergunta que ele faz, a primeira, professor, é: quais as consequências dessa guerra? A gente viu agora que a Ucrânia já anunciou que vai suspender a exportação de fertilizantes, né? Já para poder manter o abastecimento interno naquele país. A gente sabe que a questão do petróleo, isso aí já está atingindo vários países, a inflação nos Estados Unidos, em outros países também. Mas quais as consequências ao nosso país, Brasil, se essa guerra durar mais tempo? Na avaliação do senhor, pela experiência que o senhor tem como professor de Relações Internacionais. De fato, o Brasil apresentou posições diversas relativas à guerra Rússia versus Ucrânia. Houve posturas por parte do presidente, outras posições por parte do vice-presidente e também por parte do embaixador do Brasil junto ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, que o Brasil ocupa um assento não permanente atualmente. Então, há linhas variadas que não mostram uma política conjunta e essas linhas acabam talvez mais confundindo do que ajudando a compreender a real posição do Brasil nesse conflito. Obviamente, com o avançar da guerra, essa posição ela caminhou por uma posição mais de neutralidade, seguindo o princípio básico da diplomacia brasileira, de resolução pacífica de conflitos, do multilateralismo e do uso da diplomacia. Tratando-se dos impactos dessa guerra no Brasil, eles já podem ser sentidos. O Brasil já vinha de uma pandemia, não apenas o Brasil como o mundo, onde os efeitos foram sentidos na economia e agora a economia ela vai ser afetada ainda mais por conta dessa guerra. É uma guerra que está geograficamente distante do Brasil, mas como as relações internacionais estão interconectadas, logo os efeitos são sentidos no Brasil imediatamente. O preço dos combustíveis pode aumentar, o preço dos alimentos, considerando que Rússia e Ucrânia, Rússia exportadora de hidrocarbonetos, petróleo e gás, Ucrânia de alimentos, grãos como trigo e milho, isso vai afetar os preços aqui no Brasil, afetar também a inflação e agora 2022 é um ano de eleições, cabe então aos candidatos apresentarem projetos, ao meu ver, para lidarem com esses desafios que vêm das relações internacionais. Gente, cenário desafiador. Professor Bernardo Val, primeira vez que falo com o senhor aqui, prazer. Ele é professor de Relações Internacionais, a gente tem precisado sempre dos bons aliados da informação. Conto com o senhor mais vezes, volte quando puder. Até a próxima. Muito obrigado, uma boa tarde. Vamos direto acompanhar o relato da Clarissa Ward, ela é repórter correspondente especial da CNN, ela está em Kiev e traz para você o registro emocionante de famílias que ficaram dias sem comunicação, mas finalmente se reencontraram. Vamos ouvir. De maneira incrível, eles surgem, alguns ainda de pé, outros muito fracos para caminhar, depois de mais de uma semana sob bombardeio